Queridos, o tema da nossa palestra agora da tarde é self e sexualidade. E eu queria pensar com vocês um pouco, né? Queria pensar com vocês um pouco sobre como, historicamente, nós fomos moldados a ser como nós somos sexualmente hoje, tá bom? Então, eu vou acabar retomando algumas coisas que o Estevão já falou, algumas coisas que o João Marcos já falou, até porque nosso tema permanece. Nós estamos falando sobre cultura do self. Só que a gente está aplicando essa cultura do self em áreas distintas. O João Marcos aplicou realmente na mídia, na rede social, um pouco de tecnologia que ele falou, e eu quero aplicar um pouco agora com vocês sobre sexualidade. Eu quero lembrar a vocês que, pelo menos na parte que nos importa mais, no passado nós vivemos um grande momento da história, que nós chamamos muito de era cristã. Quando os historiadores trabalham, né, hoje em dia está sendo um pouco mais desconstruído isso, mas a gente sempre aprendeu que a história se conta para trás, né, e para frente de um certo evento, que é o que a gente chama de ACDC, né, antes de Cristo ou depois de Cristo, né, ou era cristã, tá? Alguns chamam assim, eu gosto do era cristã, principalmente considerando que historicamente não é bem certinho ali, o ano zero não é o nascimento de Jesus, né, historicamente falando tem um déficit de 3 anos ali. Então, era cristã é muito bom porque é onde a vida de Cristo começa a ser impactante para a história da humanidade, até porque ele encarnou. Né? Houve um momento em que ele nasceu na história mesmo. Então, há um tempo antes de Cristo vir à Terra e depois de Cristo vir à Terra. Depois que Cristo vem à Terra, ele inaugura com a sua vida, né, a era cristã. Com isso, a igreja, por mais que fosse perseguida no início, em dado momento da história, ela se torna uma instituição reconhecida pelo Estado, pelo governo, na época do Império Romano ainda, há muitos anos atrás. Muitos anos mesmo, foi por volta do século IV, estamos em 2024, tem muito tempo, né? Então, século XXI, tem muito tempo mesmo. Então, naquele período, a igreja vai ganhando uma autoridade, graças ao imperador romano, até que se determina que a era cristã não só por causa de Jesus ter existido, mas por causa da influência e da autoridade absoluta e normativa que a igreja vai ter sobre a vida e sobre a realidade. Quando eu digo vida, é sobre as vidas individuais. E sobre a realidade é sobre a cultura e a sociedade daquela época. Como o Império Romano era um império não só geograficamente isolado, mas era o maior império daquele tempo, a religião do império, que era a religião cristã, se tornou a religião do mundo. Então, a forma que a igreja interpretava a Bíblia, a forma com que a igreja estabelecia o padrão ético, normativo, social e tudo mais, era determinante. Então, a visão sexual durante muitos anos foi uma visão extremamente baseada na Bíblia. Só que é claro que, como uma instituição que se corrompeu principalmente por conta do excesso de entradas de pessoas pagãs nela, quem estudar a história vai perceber que foi uma mudança muito rápida, não foi uma conversão em massa, não foi um avivamento. Foi o seguinte, já que agora o Império Romano é de uma religião cristã, todo mundo agora é cristão também. Então, batiza todo mundo. Não houve uma classe, tá, gente, de novos membros para toda a humanidade entender e confessar Jesus. Não, todo mundo tinha que ser cristão por obrigação. Só que se tornou sincrético, porque os pagãos trouxeram muitas coisas para a religião cristã daquela época. Então, sim, houve muitos aspectos de um cristianismo cultural, que é o que a gente prova até hoje, de alguma forma. Por exemplo, a gente foi colonizado pelos portugueses católicos. Então, a gente ainda tem um catolicismo cultural muito forte no Brasil, por exemplo. Só que isso foi gerado lá atrás, bem lá atrás, quando realmente o Império Romano teve uma união com a religião católica cristã, tá bom? Com isso, houveram excessos também, que naturalmente são vistos por nós como excessos hoje, por sermos de uma cultura muito liberal. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas lá atrás era muito conservador e extremista porque estavam respondendo a uma imoralidade pagã muito grande. Porque o sexo, na verdade, era visto naquela época como uma dádiva dos deuses usada para culto aos deuses. Então, quando a gente vai ver nas cartas de Paulo, principalmente, quando vocês forem ler aí Romanos,
Coríntios, principalmente essas duas, Coríntios pra caramba, toda vez que Paulo está falando sobre sexo, ele está falando muito num contexto de que a prática sexual era feita nos templos pagãos. A gente chama uma coisa de prostituta cultica, né? A prostituta cultica é aquela que estava disponível para sexo para culto pagão. Então, é muito comum essa visão sexual totalmente assim, liberal, voltada para o paganismo. E aí, o que vai acontecer quando o cristianismo se torna cultural? É realmente uma implantação de uma ética sexual cristã extremamente forte naquela época. E isso foi se alastrando, tanto que hoje em dia você pode ter o seu amigo que vive da forma que ele quiser, mas lá no fundo, se a gente for conversar, ele não acha que aquilo ali é o certo. Quem ensinou para ele que aquilo não é o certo? A cultura. Há um senso cultural nosso de que o casamento é uma coisa boa, de que ter filhos é uma coisa boa, de que o sexo dentro do casamento é uma coisa boa. Então, essas coisas já estão impregnadas em nós porque a ética sexual se tornou cultural, tá bom? Com o tempo, na história, a gente vai ter o advento da modernidade. A modernidade é o grande momento onde a sociedade ela vai romper realmente com a religião. Mas não com a religião somente, mas principalmente com a instituição que representava a religião, que é a igreja. Quem estuda aí o advento do iluminismo, né? A Revolução Francesa, principalmente, provavelmente, um dos países mais marcados pelo movimento iluminista e das revoluções, é a França mesmo, que foi extremamente secularizada e grandes dos filósofos franceses eram proeminentes do iluminismo. E qual era a ideia, principalmente? E isso é interessante para quem já leu, aí, não sei, nas aulas de história, em Voltaire, eles não eram ateus. Isso é muito interessante. Eles não eram ateus, só que eles não achavam mais interessante mesmo a instituição igreja legislar na forma de se viver social. E eu não estou falando de sexo. Sexo foi a consequência da história. O que aconteceu foi um romper de... E aí tem vários fatores, né? Uma delas foi porque, querendo ou não, católicos e evangélicos viviam em guerra. Aí imagina, eles que são representantes, né, de Deus, e eles estão em guerra, se matando. Se a gente for olhar a história, isso é muito complicado mesmo na história. E o povo do mundo ficou olhando para a guerra santa, falando, é esse pessoal que tem a resposta sobre a vida? É esse o pessoal que vai trazer uma resposta sobre como nós devemos viver e nos desenvolver e crescer? Não, a religião não está trazendo resposta, está vivendo em guerra. Então, com isso, e obviamente não vamos negar, com um tipo de padrão de vida que o mundo não queria viver, vamos romper com a religião. Tanto que quem for estudar a Revolução Francesa vai lembrar das chacinas que foram matando padres, bispos, em praça pública, realmente simbolizando o seguinte, a igreja não legisla mais sobre a sociedade. O rei, né, que também era decapitado, por quê? Era um rompimento com as estruturas de poder, incluindo a igreja, que, na verdade, naquela época era até difícil diferenciar essa união, né, Estado e igreja. Inclusive, foi nessa época da Revolução Francesa que se propõe muito essa ideia também nos protestantes, mas aqui muito revolucionária de vamos separar Estado e igreja, porque não está dando certo isso na história. Tá? Cabe muita discussão aqui, mas não é sobre isso a nossa fala hoje, né? Então, a gente está dando luz aqui à era das revoluções. Só que eu quero lembrar vocês de uma coisa que vai fazer a gente chegar na cultura do self, que é o seguinte. Quando eles tiraram a religião como a fonte do conhecimento sobre a vida e a realidade, lembra lá atrás que quem foi colocado foi, querendo ou não, a igreja? Eles tiraram a igreja, a religião, só que nessa de jogar a água suja fora, eles jogaram o bebê junto da banheira. Quem era o bebê? Deus. Quando foi jogado a água fora, quando foi jogado a igreja fora, quando foi tirada a religião, porque a religião não estava trazendo solução, no mal, queridos, é a igreja que realmente representa a Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, temos uma história muito vergonhosa, mas também não tão vergonhosa como o pessoal tenta pintar. Não é tão Idade das Trevas assim, mas também não é Idade das Luzes. Porém, é a igreja que foi chamada para representar a Deus no mundo. É triste que em um dado momento ninguém conseguiu ver Deus nas estruturas da igreja. Então foi rejeitada a igreja, mas foi rejeitado Deus também. E quando Deus foi rejeitado, e aí que vai ter vários momentos da história na Nietzsche, né? Deus está morto.
E a gente fica muito com a frase de Nietzsche, mas esquece que Nietzsche não estava falando que Deus morreu. Ele estava falando que quando ele olhava para a sociedade da sua época, Deus estava morto na vida deles. Não revelavam Deus. Virou um cristianismo cultural, só confessional. Todo mundo era cristão, todo mundo falava que era, mas a vida não revelava nada. Inclusive, as desigualdades, as injustiças do mundo aumentavam cada vez mais e os cristãos não faziam nada. Então vai rolar toda essa questão de revoluções filosóficas, intelectuais, principalmente intelectuais, com o advento de muitas filosofias, mas o ponto aqui é, precisamos colocar algo. Eu quero que a gente saia daqui pelo menos com uma coisa que eu preciso entender. Quando a gente tira Deus do centro, querido, a gente vai ter que colocar outra coisa. Nenhuma casa, ela para em pé. Quando a gente cantou aqui, né, eu vou construir minha vida em ti, não é só um louvor, eu tenho que construir minha vida em alguma coisa. E seria muito saudável se a gente aqui, nesse dia, pensasse um pouco assim, no que eu estou construindo a minha vida? Qual é o fundamento no qual eu estou construindo a minha casa, no que eu estou alicerçando a minha casa? Então, eu queria deixar isso no ar um pouco sobre a vida da gente. Por outro lado, nessa época da Era das Revoluções, escolheu-se a ciência. Então, a gente vai ver na modernidade o início de uma ideia muito naturalista da vida, que é o seguinte, vamos tirar, já que a gente tirou a religião, que é essa fonte das reflexões metafísicas, sobrenaturais, vamos chamar assim, porque é melhor. Sobrenaturais, a intervenção de um mundo espiritual, de um ser superior, anjos, demônios, enfim, vamos tirar tudo. E aí a gente vai ter um grande momento do surgimento de filosofias materialistas, filosofias extremamente centradas nas nossas raças, nazismos da vida, porque a gente vai ter que encontrar algo novo para colocar no centro. E aí vai dar realmente o surgimento do nosso século XX, que era aquela crença profunda de que vamos chegar no progresso finalmente da humanidade. E eu sempre falo, quando eu prego nesse período, que não tivemos progresso, tivemos 3 guerras, 2 mundiais e uma extremamente marcante. A Guerra Fria. Então, quando a gente olha para a história do século XX, há uma desesperança na humanidade com a queda do Muro de Berlim, né? Na qual, por um lado, olha que interessante, né? A queda do Muro de Berlim é um momento muito marcante da história da humanidade, de esperança. Mas aí a pergunta que fica é, esperança em quê? Porque ficou um vazio. Porque, na verdade, a queda do Muro de Berlim veio de um conflito que surgiu por causa de uma busca por progresso. Vocês estão vendo a consequência, como uma coisa vai levando a outra? Só que, graças a Deus, com as guerras mundiais resolvidas e com a queda do Muro de Berlim, a gente tem um vazio. Um vazio que, queridos, nunca foi suprido de novo. A gente vive num momento, aí eu já vou para um outro período, né? Que é o período de uma... Aí os teóricos vão discutir qual é o melhor nome para isso. Pós-moderno? Pós-modernismo? Alguns vão dizer que não é um bom nome, porque, de certa forma, nós não estamos em algo novo. Nós estamos de algo que evoluiu mais um pouco. Alguns vão chamar de hipermodernidade ou modernidade moderna, que é a revolução continuando. Não uma nova revolução, mas ela chegando a momentos mais extremos. Ela está indo mais longe ainda. No fim das contas, a ciência não trouxe o progresso. É interessante, quando a gente for falar daqui a pouco sobre sexualidade, a gente não vai ver uma grande mudança ainda na filosofia sexual na modernidade. A gente vai ver uma mudança muito emblemática da sexualidade nessa vinda para o nosso tempo agora, esse período contemporâneo. Por quê? Porque, querendo ou não, a ciência se baseava muito nos fatos biológicos. A gente vai ver daqui a pouco como, no fim das contas, vai surgindo alguns elementos aqui que começam a meio que semear, mas é agora, quando não mais pela ciência, mas agora a autoridade científica está sendo substituída pela autoridade sensitiva e sensorial do self. Ou seja, percebam, não é uma ciência universal que está legislando sobre todos nós. Agora, já que a gente não encontrou alguma coisa que possa legislar sobre todos nós, Deus já foi esquecido há muito tempo. A ciência não trouxe o progresso que a gente esperava. Então, vamos fazer um negócio legal, então? Cada um busca o sentido.
o que você se sentir melhor, o que te faz feliz. Se fizer sentido para você, não são frases que a gente ouve o tempo todo? Se fizer sentido para você, e às vezes a discussão acaba aí. Não, mas é a minha opinião. Até baseado numa pesquisa científica, já viram isso? A gente coloca uma pesquisa científica. Ah, mas na minha opinião não é assim não. Aí a gente, beleza, porque tem que respeitar a opinião de todo mundo hoje em dia. Por mais idiota que a opinião seja. Por mais burra que a opinião seja. Porque a gente vive numa era de tolerância, onde o que não podemos tolerar é o intolerante. Só isso. Mas fora isso, a gente tolera qualquer coisa, por mais sem sentido que seja. E aí o que acontece? Nós temos pelo menos alguns elementos. A dissolução dos universais, que já acontecia na modernidade, agora mais do que nunca. O que é universal, queridos? O que vale para todo mundo? Já viu quando a gente vai falar sobre cristianismo, a pessoa falar se a religião serve para você? Para mim, e aí fala, se ele está feliz. Já viu? Aí a gente faz isso para quê? Não ter conflito. Se ele se converteu e agora ele está feliz, que bom. Se a pessoa foi para a Umbanda, tá bom. Se ele é ateu e faz sentido e é bom para ele, que bom. E a gente vai relativizando tudo. As instituições, hoje em dia, elas não são confiáveis mais. Na verdade, que a gente não confia em instituição. A gente não confia no governo, a gente não confia no poder legislativo, a gente não confia no poder judiciário, a gente não confia na polícia, a gente não confia em nada. Tem um cara guardando aqui a Praça da Montanha, fazendo segurança aqui. Eu não confio nele, não. Deve estar ganhando dinheiro ali. Tá ligado? Estou falando da minha opinião, não, tá? Estou falando que é um pensamento comum nosso. Tem um certo bairro aqui de Campo Grande, isso já não é mentira, onde o presidente da Associação de Moradores roubou todo o caixa do bairro. Isso é verdade, a história é verídica, tá? Dá para confiar nos poderes? Não dá. Só que antes dele roubar, ninguém confiava. Ou confiou demais, aí é difícil dizer, né? Mas, no fim das contas, a cristalização de uma cultura de prosperidade, bem-estar e entretenimento, isso aqui é fatídico. Nós vivemos na geração que o grande valor para a gente saber se uma coisa é boa, verdadeira, é se aquilo ali me faz prosperar, se aquilo ali me dá um bem-estar e se aquilo ali me entretém. Estava conversando com o Jonas sobre trabalho, e aí, para a gente pensar se aquele trabalho é bom e se vale a pena ficar nele, eu tenho que pensar se ele está me dando prosperidade, ou seja, se ele está me enriquecendo, se ele está me dando bem-estar, se eu me sinto bem nele, e se ele me entretém. Se o trabalho começa a me tediar, eu já acho que não vale a pena. E é a nossa geração isso. É impressionante como a nossa geração não pode se sentir um minuto desconfortável no trabalho, que ela começa a pensar se está valendo a pena ela estar naquela empresa. Antigamente não. Na geração dos nossos pais era uma coisa impressionante. Na geração dos nossos pais morriam na mesma empresa. Na nossa, a gente muda de 400 empresas no primeiro momento que ela nos desagrada. A pulverização individualista do ser humano, isso é muito interessante, porque por mais que a gente vive numa geração que valoriza muito o selfie, isso é muito contraditório e incoerente, mas é impressionantemente verdade. A gente fala muito, o que importa é o que você sente, mas ao mesmo tempo que a gente fala que o que importa é o que você sente tanta confusão que nem você sabe o que importa em você. E aí isso nos pulveriza. Faz sentido para vocês? A gente não sabe muito bem o que a gente quer. É igual, você precisa ser feliz, então siga o seu coração. Mas para onde eu vou, então? Porque meu coração, ele está mais perdido do que cego no meio de tiroteio. Porque meu coração, ele quer ser rico, mas também quer ser feliz. E para ser rico, eu tenho que trabalhar e sofrer um pouco, mas eu quero ser feliz e vender minha arte na praia. Não é isso? Então, a gente não sabe muito bem para onde ir. E a maior parte do tempo, a nossa geração fica parada. Porque não sabe o que fazer. Ou vive muito agora, ou vive muito ansioso pelo futuro, né? E aí fica no lá e no cá, e nunca tem equilíbrio. Por quê? Porque a gente é desequilibrado. E hoje em dia, mais do que nunca, está desesperado para alguém falar para onde a gente deve ir. Mas a gente não quer ouvir ninguém. Olha que doido. Ultimamente eu tenho parado assim, cara, como eu queria ter uma conversa com uma pessoa muito esclarecida da vida, que me desse umas orientações profissionais. Mas se alguém vier opinar muito na minha vida profissional, eu não vou gostar também, não. Não é assim que a gente é? Porque a gente é confuso. A gente não sabe muito bem o que a gente quer. E nessa história de seja quem você é, nessa autodescoberta que nunca acaba, ou como o João já citou, nessa liquidez ou fluidez, porque hoje em dia a gente não é concretamente nada. A gente pode ser qualquer coisa, não é isso? Tem uma música, se não me engano, que era da Carol Conká, que era aquela música da abertura da Malhação, né? Seja o que tiver que ser. Né? Que era sempre assim, vai, descobre.
além das outras, né, que a gente ouvia na escola ID, não beba, engula, prove. Afinal, você nunca comeu, você não sabe se vai gostar. Aí o que a gente falava de brócolis, a gente está falando de coisas absurdas. Né? Como é que você sabe que você não gosta de brócolis? Tem que provar. Hoje em dia, como é que você sabe que você não gosta de cocaína? Olha como é que a gente chegou a níveis. Como é que você sabe que você não gosta de matar uma pessoa? É porque não chegamos nesse nível ainda, né? Mas, no fim das contas, como é que você sabe? E, aos poucos, a nossa identidade, ela sendo prezada, ela está se perdendo. Olha que estranho. Mas eu vou chegar no porquê isso está acontecendo. E, por fim, o fortalecimento de instituições de controle para compensar a falta de virtudes compartilhadas. Isso é muito interessante. A gente vive num momento de tanto sem valor que cada um quer fazer realmente o que quer. E está sendo necessário que o poder público estabeleça filtros. Por isso que tem um monte de instituição tentando criar censura na internet. Por quê? Porque hoje em dia ninguém mais sabe o que é limite. E as pessoas vão fazendo as coisas, aí o poder público sente a necessidade de censurar, limitar a liberdade. Por quê? Ninguém mais tem um código moral que limite a gente pela ética, pela moral, pela consciência. Até porque agora o que é certo, o que é errado? Quem vai dizer o que é certo e o que é errado? E aí chegamos realmente no nosso tópico da sexualidade, que é como a sexualidade, então, ela foi influenciada por esses valores, por essas deturpações e por essas confusões ambulantes. Vamos pensar em pelo menos 3 áreas do sexo. O sexo na identidade. É assustador pensar, eu estava conversando com um amigo meu, ele é homossexual, e ele falou comigo assim, eu estava conversando com um amigo meu que a homossexualidade era a coisa mais normal no mundo antigo e tal, eu não sabia. E, queridos, é verdade. A prática homoafetiva, ela sempre existiu. Ela não é uma coisa nova. Mas a forma que ela se manifesta hoje nunca se viu na história, tá? Era um comportamento. Não tinha comunidade política em favor da homossexualidade, da transexualidade, até porque não existia a transexualidade como ela é hoje, né? Não existia, sabe por quê? Porque por mais que fosse praticada, havia uma manutenção da família, não como a gente entende família de uma forma cristã, tá? Mas no sentido utilitarista. Alexandre o Grande tinha relações com outros homens, sim, mas eles tinham um senso de que a procriação só estava dentro do casamento, então o casamento era uma união essencial para a sociedade. Casamento heterossexual. Isso que nós temos hoje em dia, de uma comunidade que defende a identificação sexual, é algo sem igual na história. Por quê? Porque sexo não é mais um ato. Sexo agora é a minha identidade. Aí é que está. Lembre que agora eu estou trabalhando numa perspectiva que Deus não está na história. Eu vou trazer Deus depois para cá. Mas vamos fingir por um momento que Deus foi tirado da equação e tudo que eu tenho agora são meus sentimentos. E se meus sentimentos são confusos, é super normal eu ter curiosidades sobre um monte de coisa e eu não saber o que fazer com elas. Então, eu tenho curiosidade de colocar a mão onde alguém deveria dizer que não deveria, mas ninguém diz, então eu coloco a mão e eu tenho experiências sexuais prematuras. Isso gera sentimentos em mim. Olha como é que é confuso. Sentimentos geram atitudes, atitudes geram sentimentos. E aí isso vai gerando o quê? Um tipo de valor novo, um tipo de sentimento. E aí nós temos realmente as manifestações de um homem que gosta de outro homem, uma mulher que gosta de outra mulher, uma mulher que gosta de homem e de mulher, um menino que não se identifica com o sexo que ele nasceu. E isso é super normal na nossa geração. Eu sei que talvez você não... eu nunca passei por isso. Amém, glória a Deus. Mas a nossa geração passa por isso. A gente pode fingir que não, mas passa. E aí, como eles lidam com isso? Aí isso é interessante. Qual é a resposta do mundo? Tudo é legítimo. Virou até na sigla o mais, né? Eu estava vendo agora no Dia Internacional do Orgulho LGBT, o rapaz estava falando que o mais é para... porque vai ter mesmo. Ele estava falando de o mais é para tudo que vier. Ele falou assim mesmo, eu fiquei assim, caramba, não dá medo, não, esse mais de... O que vier é legítimo. O que vier vai vir mesmo. Aí você vai tendo muitas letras e até para a gente que estuda fica um momento que a gente não sabe nem mais o que é. Na verdade, eu entrevistando alguns amigos meus que eram homossexuais, tem alguns deles que nem acompanham o que falar, já está virando um circo isso aí.
Tá entendendo? Que vira piada, vira cômico. Mas por quê? A intenção é isso mesmo, tá? Quando a gente estuda politicamente, a ideia é desconstruir. A ideia é apagar qualquer tipo de padrão ou norma concreta. E que tudo que é desconstruído tenha lugar. Então, no fim das contas, o que o sexo se tornou na identidade? Um motor para eu me identificar de alguma forma, o quão diferente que seja. Pelos meus afetos, pela minha autoidentificação, pelo meu psicológico, pelo meu comportamento, né? E a gente é culpado nisso, tá? Quando a gente vê um menino que tem um trejeito e fala, ih, ela é gay. Por que ele é gay? Ele é homem. Nós estamos desconstruindo os homens. E eu conheci uma menina que ela tinha um jeito muito mais rígido, né? E aí o bairro inteiro dizia que aquela menina, desculpem o termo, porque eu quero falar, né? Abre aspas, não é meia palavra, tá? Abre aspas. Ela vai ser sapatão quando crescer. Fecha aspas. A menina é missionária hoje em dia. Sabe por quê? Porque nós somos preconceituosos e nos nossos preconceitos nós abandonamos Deus também. Porque o que a gente deveria dizer era o seguinte, é uma mulher. É uma menina. O rapaz é um menino, é um homem. Independente do que vai acontecer com ele um dia, de como ele vai usar a orientação sexual dele, nós precisamos afirmar o que é de Deus. A gente não tem feito isso. A gente, ao invés de construir, a gente segue o bonde da nossa geração e a gente desconstrói. Aí gera confusão. Quantos eu conheci? Eu passei por isso. De eu ficar assim, o que eu sou? Eu lembro de, quando eu era muito novo, eu era uma voz muito fina. Eu era chamado de gay antes de saber o que gay era. E aí, sabe o que acontece com uma criança que é chamada de gay? O que é isso? Curiosidade, dúvida, questionamento. Não tinha uma família que falava sobre isso. Vivi tudo que eu não deveria ter vivido até hoje estar no Evangelho. Por quê? Confusão. Eu acreditei mais no que os outros diziam de mim e eu não sabia o que Deus dizia de mim. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Me perdi. Graças a Deus ele me encontrou antes de eu me perder muito mais, né? Mas vejam que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quando eu falo isso aqui na igreja, principalmente eu falo me dirigindo para os adolescentes, é para criar um ambiente seguro de vocês podem trazer as confusões, as crises, as dúvidas e os questionamentos, porque o nosso papel aqui é falar o que Deus diz. Para vocês ouvirem o que Deus diz e o que Deus diz transformar a vida de vocês. Porque no mundo vocês só vão ouvir o seguinte, tá certo, faz o que você quiser, se te faz feliz, vai lá. E ninguém vai estar com você nas noites que você estiver em crise. Ninguém vai estar com você nos momentos que você chora sem saber quem você é. Porque lembra que eu falei da pulverização da identidade? Você vai ouvir no seu coração. Você vai fazendo tudo o que você quer. E você não encontra quem você é. Pelo contrário, você continua procurando. Tá nas músicas, pô. É só ouvir. Se eu quisesse aqui, eu dava uma aula de sexo só olhando música. Música sertaneja, então, perfeito. Vejam como as pessoas estão procurando e nunca estão achando realmente o que elas estão procurando. Identidade naquela música, né? I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Ele fala, né, que foi por montanhas, procurou, e ele ainda não encontrou o que ele está procurando. Assim é o nosso mundo hoje, quando procura dentro de si respostas. A gente vai procurando e não encontra nada. Em segundo lugar, o sexo no casamento. É interessante como hoje em dia, na nossa cultura, o casamento se tornou uma estrutura extremamente assim, antiquada. O que está super na moda aqui é o famoso relacionamento aberto, né? Tentativas cada vez maiores de deixar o casamento uma coisa muito fina, para ser fácil de desfazer. E tudo muito bonito. No caso de Sandy e Lucas Lima, né? Quando eles se separaram, foi um susto para todo mundo que seguia, porque parecia um casal perfeito. Não sei se você acompanha nas redes sociais, eu acompanho a Sandy. E ela postou, na época, um texto tão respeitoso que me deu agonia. Né? Tu chegou a ver? De amizade, tá tudo bem. Eu fico doido com esse tipo de fala. Tá tudo bem, a gente percebeu que realmente não dá para continuar junto. Por quê, queridos? É isso que eu estou falando. É o selfie, é a sensação. Se o amor, nesses casos da nossa geração, é uma coisa que dura enquanto dura. Acabou, não vale a pena. Essa é a visão mesmo. Se acabou o sentimento, termina.
Eu tenho que lutar aconselhando casais amigos meus, que são do mundo, dela falar, não estou sentindo mais a mesma coisa lá do início. Eu falar, isso é normal, realmente é normal, vocês não são namorados mais, vocês não são noivos mais. Deixa eu falar um negócio, ele te trai? Não. Ele te trata bem? Muito. Parece que eu sou a única mulher da vida dele. Eu falei, por que você quer separar pessoa? Ah, porque eu estou sentindo falta de alguma coisa. Eu não vai encontrar. Tu vai separar dele, vai ficar solteira e vai depois sentir falta de estar casado, porque a gente é assim. Quem está casado está insatisfeito de estar casado. Quem está solteiro está insatisfeito de estar solteiro. E ninguém nunca está feliz. Porque acha que o solteiro acha que vai ser feliz quando casar e o casado acha que vai ser feliz se divorciar. É isso, essa é a nossa vida. É uma insatisfação movida por essa fluidez de sentimentos interiores. Não vale a pena ser guiado por eles. É impressionante o casamento cada vez mais desconstruído. Isso também para não falar dos casos que nunca se tornam casamento. Ou o sexo antes do casamento. Que é literalmente o caso de não querer assumir o compromisso que é uma união. Está apaixonado por uma menina? Então começa a caminhar em direção ao casamento com ela. Meninas, não aceitem nenhum homem que dê menos que isso para vocês. Se Deus orientou assim, Deus sabe o que é melhor para a gente. Não deixa nenhum menino enganar vocês. Vocês vão dar o que há de mais íntimo e belo de vocês. Homens também, isso também vale para os dois, no sentido de, se te ama tanto, te ama ao ponto de casar e ter uma vida a dois. Ah, não quer casar agora, então espere mais tempo. Espere mais tempo, trabalhem mais, estudem mais. Se tem uma coisa que eu não me arrependo com meus 27 anos hoje em dia, é de ter namorado mais cedo. Não me arrependo. Me arrependo de muita coisa na vida. Uma que eu não me arrependo é de não ter namorado até agora, depois de Jesus. Depois de Jesus eu não tive um relacionamento. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque pelo menos agora eu olho para as coisas como elas têm que ser. E eu converso muito, né? É triste, mas na adolescência a gente tende a ignorar os conselhos. Porque a gente acha que é chato, é nada a ver. E eu não tenho como entrar no coração de ninguém e convencer ninguém, mas aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque realmente vocês vão se arrepender de começar a namorar cedo. A gente vai aos poucos ignorando Deus. Perceba, a gente está sempre ignorando Deus. Se Deus ele orienta a gente a desfrutar de uma relação sexual dentro do casamento, a gente acha que com a gente é diferente. A gente acha que com a gente vai funcionar. Ah, não, Deus ele falou isso para aquela época, porque naquela época era complicado, né? Hoje em dia também é, queridos. E, por fim, o sexo na solteirice. É muito interessante o sexo na solteirice, porque hoje também é uma filosofia muito bonita que parece muito com uma filosofia cristã. Eu me assusto quando eu vejo ela no mundo, que é, você não precisa de um homem para ser feliz. Ou, você não precisa de uma mulher para ser feliz. Aí tu fala, caraca, hein? Agora vai vir, vai falar de Jesus, né? Você é autossuficiente. E aí cai tudo, né? Tu fica assim, caraca, poxa, quase lá, né? Porque essa é a cultura do self, queridos. A ideia é, só case quando você for plenamente feliz sozinho. Aí tu fala, caraca, legal, né? Por quê? Porque feliz em Deus, né? Não, é em você mesmo. Mulher, trabalhe, tenha tudo que você precisa ter para não depender de homem. Aí você casa com ele. Para quê? Para na primeira hora que você quiser largar ele, você poder largar ele mesmo, porque pelo menos você tem seu trabalho, tem seu carro, não depende de financeira dele. Tá vendo? A gente vai desconstruindo as coisas. Homem, mesma coisa. Porque a gente vai desconstruindo tudo para quê? Para nunca viver o que Deus quer que a gente viva de verdade para o sexo ser real nesses casos. Aí, só que olha que doido. Ninguém vive sem sexo em algum sentido. Porque o solteiro ele só tem duas opções. Ou ele vive como Paulo mandou, vivendo para Deus, integralmente, intensamente, ou ele vai viver no celibato, aguardando em Deus, ou vai casar. É um dos dois. Só que sabe como é que a solteirice ela é vivida hoje em dia? Na nossa geração sem Deus? Pornografia, masturbação, defraudação, flertes eternos. Vamos traduzir isso aqui. É um dando em cima do outro e não virando nada. É um homem mexendo com o coração da mulher, a mulher mexendo com o coração do homem, e aquilo aí nunca vira nada. Ou melhor, vira umas beijoca, né? Vira uns beijos, ou como o pessoal fala, uma beiçada, né? Uma bitoca.
Vai virando tudo isso, mas nunca vira um relacionamento sério. Nunca se assume relacionamento, nunca é namoro. Na verdade, que é super normal, e aí, vocês estão namorando? Ah, a gente tá junto, a gente sai, a gente... Além do sexo casual, né? É um negócio impressionante. A pessoa já vive toda uma vida, já vai nas festas de família, tem relações sexuais, já apresentou pra mãe. Não, é amizade colorida. Ou no inglês, eu acho que no inglês é melhor ainda, que é o amigos com benefícios. Olha que absurdo. A gente vai desconstruindo as coisas. O que era concreto vai se pulverizando até não ser nada. Aí a solteirice, no fim das contas, é uma forma egoísta de você não se comprometer e dar satisfação para ninguém. Eu conheço amigos meus que não querem namorar de jeito nenhum, mas vivem uma vida sexual ativa, de você falar assim, meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque não quer dar satisfação da vida para ninguém, não quer depender de ninguém para fazer nada, quer ter a vida livre para sempre, mas quer o benefício de um casado. E sente falta de um benefício do casado, quer chegar em casa e ter alguém. Aí não tem. Vocês estão entendendo tudo? A gente caminha, no fim das contas, para um existencialismo fluido, sem sentido e sem propósito. Agora eu queria convidar um pouco não, né? Completamente Deus para a sexualidade, porque eu não estou aqui na esperança de, validar o que a nossa geração fala sobre sexo, não vou validar, está perdida. A revolução sexual nos levou para um caminho perdido. Olha que doido, nas pesquisas mais recentes, a estatística é que a revolução sexual era para que a gente pudesse fazer sexo à vontade. Olha que doido. A igreja está impedindo a gente de fazer sexo. Né? Freud dizia que por causa da proibição ética e moral de não poder fazer sexo, era por isso que os homens estavam estressados na sociedade. Isso está escrito e é considerado ciência verídica de Freud. E aí o que aconteceu? Lutaram, né? Eu não. Lutaram para a libertação sexual das mulheres, através do feminismo, etc, para a mulher poder fazer o que ela quiser, até mesmo abortar, não entrarei sobre isso. No fim das contas, liberdade sexual para todos. Show. Sabe o que aconteceu estatisticamente? Ninguém quer fazer sexo mais. Diminuiu. Vocês acreditam nisso? Diminuiu nos teus dados, Mateus. Não, vamos confiar na ciência um pouquinho, pelo amor de Deus. E as pesquisas nos mostram que diminuiu. Nossa geração é preguiçosa. Nem sexo quer fazer mais. Porque cansa. Cansa você dar prazer para outra pessoa e até querer. E é verdade, eu conheço gente que prefere ir para pornografia e masturbação porque é mais rápido, não tem que conquistar alguém. Eu já ouvi isso. Não, às vezes é melhor não sair nem de casa. E aos poucos a cultura do selfie vai nos devorando. E a gente vai achando que a gente é autossuficiente, independente e feliz. Quando, na verdade, nós somos pessoas completamente destruídas, não sabemos quem nós somos e estamos sozinhos. Sem Deus e sem ninguém. Quando Deus ele entra na sexualidade, como sempre deveria ter sido, a sexualidade nunca deveria ser algo importante demais. Ela deveria ser vista como um presente que Deus nos deu. Nós somos seres sexuais, queridos. Todos nós somos, homens ou mulheres. Nós somos seres sexuais. E com isso, o sexo é uma expressão da nossa identidade, não é a nossa identidade. Se você é homem ou mulher, Deus tem um caminho para você expressar sua masculinidade e sua feminilidade. Homens e mulheres. Em segundo lugar, se realmente você é alguém que se identifica com um casamento, você não deveria estar vivendo de ficadas por aí. Você não deveria estar vivendo, entrando e saindo de relacionamentos. Você não deveria estar aí beijando várias bocas para ver se elas são boas beijantes. Será que beija bem? Então, você vai descobrir depois. Ou tem que fazer sexo antes para saber se é bom, né? Não, nunca foi assim, queridos. O sexo é uma surpresa do casamento. É assim que Deus criou para ser. E quanto mais a gente prova... o sexo é uma coisa engraçada. O sexo é aquele doce que Deus deu para o casamento, que se comido antes é amargo. Essa é a verdade. Que vai destruindo a gente por dentro. Criando na gente expectativas horríveis de um dia que você casa, você fica lembrando dos outros sexos que você teve, e aquele sexo nunca vai ser 100% bom. Por quê? Porque você fica comparando ele com outros que você teve. É horrível. Agora, se realmente você se identifica com esse chamado de viver uma vida a dois, estuda.
trabalha, seja amiga e amigo de pessoas, para que na hora certa, no tempo certo, você possa conhecer alguém de Deus, entrar numa relação com propósito, porque casamento também não é para fazer ninguém feliz, não. Que é outra coisa da nossa geração de, eu quero um casamento que me faça bem. Na ótica de Deus, o casamento é uma missão conjunta, onde um homem se une a uma mulher num propósito de Deus para algo. E a pergunta que deve ser feita é, para que tu quer se unir a um homem? Porque eu estou sozinha. Não é uma boa motivação. Casamento, namoro, essas coisas assim, não é um lugar de libertação de solidão. A libertação da solidão está em Deus também. Está nos amigos. Está na família também, que a gente abandonou também a família. A gente precisa reencontrar o lugar do casamento. O casamento é a mulher que encontrou um homem, o homem que encontrou uma mulher, para juntos terem uma missão com Deus. Um propósito com Deus para a vida. Se não tem propósito para frente a união de vocês, e é só porque ele me encanta muito, ou cada curva dela me faz me apaixonar cada vez mais, isso não é o suficiente. Cuidado com as comédias românticas. Eu amo comédia romântica, queridos, mas cuidado com as comédias românticas. Elas prometem o que ninguém vai entregar. E, por fim, o sexo na solteirice. A gente precisa redescobrir um caminho mais puro e mais santo na nossa solteirice. A gente precisa encontrar um lugar onde Deus ele é suficiente para a gente. E enquanto somos solteiros, nós queremos queimar e viver para Ele. E é isso. E não defraudar mulheres, homens, não ficar dando historinha, meio papo. Não, é estarmos focados no que realmente importa. É assim que Deus vai mudar nossas vidas. E eu queria perguntar para vocês, realmente, a gente cantou ainda agora. Eu vou construir minha vida em Ti. Será que isso é algo que nós podemos cantar porque nós já estamos ali? Ou será que essa é uma oração que você tem que pedir, porque realmente não tem sido assim até agora? A vontade de Deus é que Ele seja o nosso Senhor. Ele nos criou para isso, queridos. Nós somos imagem de Deus. É aí que está a grande questão do que eu tenho falado aqui até agora. Quando Deus é tirado da equação, o ser humano não sabe quem Ele é, porque Ele é a imagem de Deus. Se Ele tira a referência dEle, ele vai tentar ser qualquer coisa agora e nada vai ser suficiente, porque ele não é imagem de nada, ele é imagem de Deus. Enquanto ele não imitar Deus, enquanto ele não se relacionar com Deus, enquanto ele não andar com Deus, ele nunca vai estar satisfeito. Nunca. Queridos, pode ser... Já viu aqueles casamentos que é perfeito, mas acaba, sabe por quê? Um esperava demais do outro. Até a mulher mais perfeita do mundo, ela não vai corresponder às minhas expectativas. O homem mais perfeito do mundo, meninas, não vai corresponder às expectativas de vocês. O único que pode corresponder às expectativas existenciais de todos nós é Deus, é Jesus. Aí sim, quando Jesus for suficiente para nós, a gente vai poder olhar para uma pecadora e dizer, eu quero caminhar com você, junto com você, olhando nós dois juntos para o mesmo Jesus que nós encontramos enquanto nós fazemos cumprir os propósitos dele nessa terra. É isso que tem que ser. Como tem sido para você essa caminhada? Até porque o que eu estou falando agora aqui cabe para todo mundo aqui. Ou você é casado, ou você é solteiro, ou você está namorando, ou você é celibatário. Onde você está? Qual é a cultura que está imperando na sua sexualidade hoje? É a cultura do self, da autossatisfação, do eu vou fazer o que eu quero, eu vou me satisfazer, eu vou buscar os meus caminhos, eu vou me manter sempre com prazer, bem-estar, prosperidade. Estou buscando a minha expressão de ser quem eu sou, e sendo quem eu sou, no fim das contas, não é nada. Ou você está seguindo a cultura de Jesus, a cultura do reino de Deus, a cultura daquele que te criou como você é, ele não errou. Aquele que tem uma direção para a tua sexualidade, aquele que quer expressar a glória dele na sua solteirice e no seu casamento. Qual é a cultura que você tem seguido nesse momento? Queria que você refletissem nisso, né? Estevão agora vai vir aqui também para anunciar nosso momento agora.